Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu o país sul-americano, deixando pelo menos 80 mortos, números oficiais de momento. De acordo com o Serviço Geológico colombiano, esse é o tremor mais forte da última década. Dezenas de prédios desabaram. E quem vem trazer mais informações é a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, já na tela conosco. Meu boa tarde a você, Luciana, uma boa semana. Quais são as últimas atualizações, as informações que temos e que situação da América do Sul? Semanas, meses atrás, a Venezuela foi atingida por um forte terremoto e agora a Colômbia, Luciana. Exatamente, Yuri, Débora, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Agora começa uma corrida contra o tempo para resgatar os sobreviventes desse terremoto. Há informações, por exemplo, na cidade de Cali, de que dezenas de edifícios desabaram e que há pessoas com vida sob os escombros. Então, Cali, por exemplo, pediu ajuda com socorristas de outras cidades, como Bogotá e Medellín, para concentrar esses esforços nesses edifícios que vieram abaixo com esse tremor. Após esse terremoto de 7,4 que afetou vários departamentos do país, depois ainda foram registradas réplicas, outros tremores, pelo menos duas anunciadas pelo Serviço Geológico do país, que fala em tremores secundários de 2,8 e depois um de 4,8, que foi amplamente sentido em alguns pontos do país. Como você mencionava, Yuri, esse tremor foi sentido não somente na Colômbia, como em países vizinhos, em cidades da Venezuela, também no Equador e, claro, na Colômbia os efeitos foram devastadores, são pelo menos 80 mortos e essa cifra é uma compilação da nossa equipe de internacional, porque a informação não está centralizada em um organismo do governo nacional. Cada governador está divulgando cifras de mortos dos seus estados após esse tremor. Existe muita dificuldade nas comunicações. Então, por exemplo, o governador do departamento de Risaralda, onde fica Pereira, que foi a capital, por enquanto, mais afetada por esses tremores, onde há o maior número de mortos, somente nesse departamento há pelo menos 40 mortos, mas o governador ainda fala em dados preliminares, já que eles têm dificuldade até de falar com os socorristas que estão nessas zonas de desastre, nesses edifícios que desabaram. Então, há muita preocupação com o resgate dessas pessoas que estão com vida sob os escombros, também com possíveis fugas de gás, com autoridades pedindo para a população informar, ligar para os telefones governamentais para informar se há abalos, se há danificações nas estruturas, porque a gente sabe, que depois, com as réplicas, os edifícios que não desabaram podem desabar se tem esses danos estruturais. E a Colômbia também decretou desastre nacional, uma medida para até facilitar a mobilização dessas equipes de socorro. Abelardo de la Espriella, que assumiu, chegou ao governo, Então, a posse dele foi na última sexta-feira, já conta com esse primeiro grande desafio. Dias depois de chegar à presidência, ele cancelou toda a sua agenda, já mobilizou aí um comitê para atender essa emergência nacional. E as informações que a gente tem até agora são de pelo menos 22 municípios muito afetados por esses tremores. Então, só retomando, o epicentro desse terremoto de 7,4 foi em San José del Palmar. Isso fica na região oeste da Colômbia, mas uma grande área foi afetada por esses tremores. Esse tremor foi, inclusive, sentido com força, com intensidade, segundo relatos de quem está em Bogotá, mas com muito mais força em cidades onde houve forte destruição. Então, por exemplo, no departamento de Risaralda, foram pelo menos 40 mortos. No departamento de Valle del Cauca, pelo menos 27 mortos. Houve 3 mortos na cidade de Manizales, onde foi registrada uma imagem bastante impressionante das pessoas tentando se equilibrar na rua diante de uma catedral. Uma das torres dessa catedral está a ponto de desabar, ela colapsou, quebrou, está a ponto de cair.
Também houve uma morte no departamento de Antioquia, 9 mortos no departamento de Chocó, que é onde foi o epicentro desse terremoto. Então, muita apreensão, muitas autoridades mobilizadas justamente para tentar atender essa emergência. São dezenas de prédios que vieram abaixo em uma grande quantidade de municípios e, então, muita preocupação para esse resgate, que a diferença da Venezuela, que foi muito concentrado na região de La Guaira e Caracas, esse é de um grande número de municípios. Então vai requerir uma organização, uma mobilização muito grande, porque foi uma área afetada muito grande por esse terremoto e claro que pode ainda ser afetada pelas réplicas que se sucedem a um grande terremoto, Débora e Yuri.